E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre petróleo, mas sem entrar muito dentro dessa commodity, a gente vai fazer uma breve análise da PetroRecôncavo, que é uma sugestão de um inscrito que pediu para que a gente pudesse fazer essa análise que eu sempre faço aqui das empresas, para vermos as teses de investimento, vermos em questões de dividendos, vermos os seus lucros e para onde a companhia vai andando. Para quê? Para que você consiga tomar melhor as suas decisões sobre os investimentos, tá, pessoal? E para a gente falar de PetroRecôncavo, uma das petroleiras famosas que temos na Bolsa de Valores, a gente tem que entender que a PetroRecôncavo é uma das principais produtoras independentes de petróleo e gás no onshore do Brasil, tá? Então ela se divide em dois ativos grandes, né? A PetroRecôncavo, o ativo Potiguar e o ativo Bahia. No total, eles possuem 57 concessões, das quais 55 eles são os operadores. Então ele tem 24 concessões na Bahia e 29 concessões operadas no ativo Potiguar. E a PetroRecôncavo tem 24 anos de crescimento constante. Ela começou lá em 2000, comprando alguns desinvestimentos que a Petrobras fez e vem crescendo desde então, com algumas datas importantes, né? Em 2021 ela fez parte agora da Bolsa de Valores no novo mercado. Em 2022 teve o início do fornecimento de gás natural para ampliar o portfólio da empresa. Em 2023 ela começa a fazer parte do índice Bovespa, que reúne as ações mais negociadas da Bolsa de Valores. E para a gente poder analisar a PetroRecôncavo, a gente tem que analisar não somente as questões das suas reservas, mas sim da sua produção, a capacidade produtiva que a empresa tem, a capacidade de desenvolvimento desse petróleo e do gás natural. Quando a gente dá uma olhada nos seus números, a gente vê um crescimento bem discreto. Comparando o quarto trimestre de 2023 para o primeiro tri de 2024, ou seja, tri a tri, a gente tem que, no geral, analisando gás e petróleo, um crescimento de 4%. Quando a gente faz uma divisão dos seus ativos, a gente tem que do ativo Potiguar houve um crescimento de 10%, tanto na linha de petróleo quanto na linha de gás, e só que no ativo da Bahia a gente teve um decréscimo de 2%, tanto na linha de petróleo quanto na linha de gás também. Um fato interessante da gente poder observar é que o terceiro trimestre de 2023 foi um trimestre bastante fora da curva, onde os números se mostraram bastante produtivos, tendo uma produção ali bem interessante de 27.958 barris de óleo por dia. Finalizando aqui o primeiro trimestre de 2024, a gente tem 26.382 barris de óleo, tá, pessoal? Analisando essa questão da sua produção, a gente tem que ver também venda e os preços de venda. Analisando o tri a tri, ou seja, o terceiro tri ou quarto tri de 2023 e o primeiro tri de 2024, a gente vê um crescimento de 8% na média geral dos preços vendidos. Só que a gente percebe isso quando você analisa anualmente, ou seja, o primeiro tri de 2023 com o primeiro tri de 2024, menos 10% é o crescimento ali dos seus preços. Então, quando a gente faz esse balanço completo, a gente vê que cresce de uma forma bem mais discreta, tá? Olhando mais a longo prazo, de 2020 para cá, tri a tri, a gente vê um crescimento mais robusto nas suas receitas no primeiro tri de 2022, quando iniciou-se ali a produção e a distribuição de gás natural, então isso fez um valor muito grande para a empresa, então ela tem esse pé no gás natural que é bastante importante, tá? Aumentando ali os seus lucros. É claro que quando a gente fala de uma commodity como o petróleo, a gente entende que é bastante cíclico e os preços mudam constantemente. E esses preços mudando constantemente, junto com uma empresa que é pequena, está querendo crescer e investindo bastante, a gente tem ondulação nos seus lucros e ondulação nas receitas. Então isso é esperado de uma empresa assim mais cíclica, tá? Cabe você a fazer os seus aportes no momento mais oportuno, onde o mercado está mais pessimista, né? Mas geralmente nessas pequenas empresas onde a fase de investimento é muito grande, a gente ficar focado só na questão do lucro líquido pode deixar algumas oportunidades na mesa. Por exemplo, a gente dá uma olhada no EBITDA, que é a capacidade que a empresa tem de gerar caixa, ou seja, seu lucro operacional, tirando alguns descontos, a gente vê um crescimento de EBITDA. O quarto trimestre de 2023 teve um EBITDA de 247 milhões e agora no primeiro tri de 2024 tivemos 353. Isso foi impactado também por uma questão maior economia, onde a empresa vem fazendo ali. Então a redução de custos teve um valor em acrescentar aí 46 milhões
na sua capacidade de geração de caixa, né? De certa forma, quando a gente coloca alguns ativos de investimento para você que faz diferença, esses provisionamentos de compras de pequenas empresas, de crescimento que essa empresa tem, o EBITDA era para ser 375, ou seja, 22 milhões ficaram ali para provisões dessas pequenas aquisições, porque afinal de contas a empresa precisa crescer e ficar competitiva no mercado, que temos muitas concorrentes, tá, pessoal? E a gente mostra essa capacidade de geração de caixa do EBITDA junto com essa economia que a empresa veio fazendo, que é a otimização dos seus custos, bem interessante. A gente vê ali que 16% mais eficiente a empresa se tornou com relação às suas despesas, tanto para as linhas dos lifting costs, né, que é o preço de extração, que ali que é o material, a matéria bruta é extraída, então diminuiu-se isso, né, economizou-se mais nesse quesito, economizou-se também no midstream, que é a questão dos transportes de cargas e de fretes, diminuiu-se também ali, pequeno, mais discreto, os royalties, porque esse preço muda também, ainda mais dolarizado, né, pessoal? E também o SG&A, que são os controles de custos, também tiveram uma pequena diminuição. Aliado lá ao terceiro TRI de 2023, que tivemos aquele resultado bastante robusto, foi aliado também essa questão dos custos menores. Então observe que o custo também ele é ondulatório, assim como as suas receitas e os seus lucros, e o EBITDA também está implícito nisso. Então a gente vê que até então uma empresa que vem crescendo devagar as suas receitas de forma ondulatória, crescendo os seus lucros também de forma ondulatória, e é um crescimento bem discreto, não é uma empresa que está despontando assim como a PetroRio, por exemplo, tá? Então ela é uma empresa mais modesta nesse sentido, um crescimento linear mais devagar. Analisando aqui os destaques que foram do primeiro TRI de 2024, do último resultado que tivemos, a gente tem ali um crescimento de receita de 745 milhões, né, superior em 8% ao quarto TRI de 2023. A gente teve os lifting costs também, que é o custo de extração, com 7% inferior, a gente tem um aumento de 4,3% no seu EBITDA, então a gente teve uma geração de caixa bastante robusta e bem resiliente, tá? Quem investiu desde o início do seu IPO teve um crescimento de 30%, então um crescimento ali bastante modesto, né? Ela já chegou a ser negociada em R$ 36,11 no finalzinho de 2022, hoje custando R$ 21,00. A indicação dos analistas é de compra, tá? Então, eles sugerem ali com um preço-alvo para daqui a 12 meses em torno de R$ 29,45, mas geralmente a gente que compra com metodologia de receber mais dividendos, a gente não foca muito nesse valor final, a gente foca em comprar o ativo a um bom preço, tá? E em termos de negociação, ela vem andando de lado, do meio de 2023 para 2024, no último ano, né? De certa forma, mesmo com esse andar de lado no último ano em preço de cotação, ela é uma empresa bastante volátil na Bolsa de Valores, tá? Ela é uma empresa que nos últimos 12 meses teve uma volatilidade de 41,19%, então, ou seja, o preço ali variou muito na cotação, ela vai mexer muito na sua carteira. Só para você ter uma ideia, a Taesa, que é uma empresa de baixa volatilidade, tem em média 18%, 19%. Então essa aqui é praticamente o dobro de volatilidade, tá? Só para você ter uma média. Falando em termos de dividendo, a PetroRecôncavo vem distribuindo dividendos crescentes. Esse último dividendo de 2024 já soma R$ 1,46. Ano passado, 99 centavos e no ano anterior, 78 centavos. Isso une uma empresa que vai pagar dividendos de forma constante e procurar crescer de uma forma mais modesta. Diferente, sim, de PetroRio, que não paga dividendos, mas tem um crescimento muito mais robusto. Então isso é um tipo de conhecimento que você precisa ter, que vai alinhar de acordo com a sua tese de investimento. Se você quer uma empresa mais para crescimento patrimonial no valor da cotação, ou você quer uma empresa mais com parâmetro previdenciário que tem a potencialidade de crescer, mas não tanto. Então isso você tem que levar em consideração, tá? Em termos de distribuição dos dividendos, a gente vê que em média ela distribui 2 vezes ao ano, em maio e em dezembro, são as datas mais comuns de receber esses dividendos aí, tá? Dando uma olhada rapidinho aqui nos indicadores fundamentalistas, né, a gente vê que nos últimos 12 meses, ou seja, um retrato do passado, a gente tem uma distribuição robusta de dividendos, talvez por um não recorrente aí de 2024, não sabe se eles vão manter esse dividendo mais robusto, tá? 9,71% em dividend yield. Hoje um PL abaixo de 10 está sendo negociado num preço em tese ok, tá? Para o que ela vem oferecendo em termos de lucros. PVP 1,32 também bem interessante, um EV/EBITDA de 9,
Então, se fosse casar aqui o PL com o EV/EBITDA, está num preço quase que teoricamente justo ali, utilizando esses dois indicadores. Você não tem uma margem muito grande, mas também não estaria comprando muito caro se você estivesse pagando ali em média R$21, R$22, tá? Isso, ela tem uma dívida bem saudável, 0,29 dívida líquida por EBITDA. O que é interessante, ela tem um crescimento composto nas suas receitas médio dos últimos 5 anos, depois que ela colocou ali a produção de gás natural de 56%, um crescimento bem robusto, 56% nos seus lucros também, com um ROI de 13%. Está bem em linha ali com o que o mercado espera para essa questão. Se a gente dá uma olhada nos indicadores históricos, por exemplo, o dividendo atual, ou seja, dos últimos 12 meses, venceu os outros dividendos. A média é 5%, hoje está com 9%. Em termos de preço-lucro, que é um indicador de atratividade do investimento, quanto que eu vou me retornar isso, em quanto tempo, né? A média seria você investindo hoje, daqui 13 anos você tem seu investimento de volta. Só que o PL atual está em 9,88, então de 13 anos você passaria para 9 ao seu retorno sobre o que você investiu na PetroRecôncavo. É claro que isso tende a mudar com o passar da evolução da empresa. Quanto mais lucros ela der, menor vai ser o seu PL, tá? A margem também, ela apresenta margens boas, né, dos últimos anos, decrescente, mas ainda no valor atual de 21%, maior do que a média de 19%, e o seu ROI também atual é maior do que a média aí prevista, calculada de acordo com os indicadores, tá? Se a gente dá uma olhada, então, em PetroRecôncavo, em PetroRio, 3R Petróleo e a nossa grande Petrobras, a gente percebe que nos últimos 3 anos, ou seja, desde o IPO da PetroRecôncavo, a gente tem ali uma rentabilidade muito maior em investimentos da Petrobras. Quem investiu em Petrobras nos últimos 3 anos teve um crescimento de 347%, a PetroRio ofereceu um crescimento de 117,5%, a PetroRecôncavo ficou um pouco para trás, com 44%, mas venceu o Ibovespa, que só rendeu 6%. Ao contrário de todas essas três, a 3R Petróleo vem enfrentando grandes problemas com a rentabilidade negativa de menos 33%. Se a gente olha também um gráfico importante de risco e retorno para ver a atratividade do investimento, eu demarquei aqui para você dar uma estudada com calma o seguinte: no gráfico, quanto mais para cima, maior o retorno, quanto mais para o meio da tela, maior o risco. Então, o que a gente observa? A gente observa que, de acordo com esse gráfico aqui em específico, a PetroRecôncavo oferece um risco muito mais alto do que todas as outras 3 petrolíferas, com um retorno próximo ao Ibovespa. Se a gente for olhar em consideração desse gráfico, o que mais seria atrativo seria a Petrobras, com um retorno muito maior e com risco mais comedido dentre as 3. Em termos de dividend yield, quem vem pagando melhor é a Petrobras, com 16,9%. O PL também mais barato, por conta do seu risco estatal, 4,2% para a Petrobras também. O preço sobre valor patrimonial também está mais baixo por conta do risco estatal também, de 1,23%. A gente percebe que todas elas têm uma margem bruta interessante, maior para a PetroRio, né, de 62%, uma margem líquida de 41%, mas também PetroRecôncavo não fica tão atrás, com 31% de margem bruta e 21% de margem líquida, tá? Minha opinião pessoal, se eu tivesse que investir em uma dessas aqui, eu preferiria Petrobras se eu tivesse construindo uma carteira mais previdenciária por conta da atratividade do preço perante aquilo que a empresa oferece, perante a grandiosidade que é essa empresa, aliado ao seu risco por ser uma empresa estatal. Então o mercado bate nessa ação, a ação fica desvalorizada. Por isso ela entrega um bom dividend yield e entrega um PL muito baixinho, né? Só que se você quer tirar fora esse risco estatal e que é uma empresa que tem ali um crescimento mais resiliente, um crescimento comedido, uma empresa que não vai dar prejuízo, uma empresa mais normal, digamos assim, que consiga conciliar um pouco de crescimento com distribuição de dividendos, a PetroRecôncavo talvez seria mais interessante, lembrando que não é indicação de investimentos, em comparação com a PetroRio, que é uma empresa mais focada só no crescimento exponencial da empresa em si, que talvez no futuro ela tenha a capacidade de distribuir dividendos mais robustos. Então depende do seu curto ou longo prazo. Se você é uma coisa mais curto prazo para já receber dividendos, mesmo que você pague por uma rentabilidade um pouco menor, PetroRecôncavo se encaixa. Se você quer
crescimento patrimonial bem grande, expressivo, ou que teve no passado, PetroRio ganhou. Se você quer pagamento robusto de dividendos de uma empresa barata, Petrobras se encaixa nisso daí. 3R Petróleo está passando momentos mais complicados, então os números dela são mais negativos do que quando a gente analisa essas outras três, tá? Eu espero que eu tenha passado aqui a maior parte do que é a PetroRecôncavo, e se você tiver dúvida, você deixa o seu comentário aqui para mim, tá bom? Se você gostou desse vídeo, achou interessante, deixa like pra mim e não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque eu faço vídeo e você já vai receber ele aí aonde você estiver, tá? A última coisa que eu preciso te pedir é para você comentar dentre essas 4 empresas. A gente tem PetroRio, Petrobras, PetroRecôncavo e 3R Petróleo. Se você tivesse que colocar o seu suado dinheiro em uma delas, qual você colocaria? Deixa aqui no comentário para mim, porque aí a gente faz um vídeo mais específico sobre cada uma delas, tá bom, pessoal? Então, aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, eu te vejo no próximo vídeo, até mais.